CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. A busca por fontes energéticas renováveis que não emitam dióxido de carbono, a principal causa do efeito estufa, tem levado muitas nações a investirem na mais polêmica, porém eficiente tecnologia de geração de energia, a geração nuclear. Nesse episódio, vamos conhecer as usinas termoelétricas. Movidas a óleo, gás, biomassa e reações nucleares, elas também geram energia e são uma importante fonte da matriz energética mundial. A boa novidade é a bioenergia, uma das grandes apostas mundiais para a sustentabilidade. Resíduos florestais, agrícolas e animais, além de matéria orgânica contida no lixo industrial, doméstico e municipal, tornam-se valiosas matérias-primas no processo de geração de bioeletricidade. Especialistas analisam por que essa tecnologia ainda é pouco explorada no Brasil e discutem assuntos polêmicos como o tratamento dos rejeitos nucleares, os sistemas de segurança e os danos ao meio ambiente. Iniciamos agora mais um percurso pelos caminhos da energia. A maior parte da energia elétrica no mundo é gerada a partir de fontes térmicas, ou seja, calor. 82% da energia elétrica do mundo é gerada dessa forma. O conceito de termoelétrica é você tem que pegar alguma fonte de energia que possa gerar calor, por exemplo, algum combustível nuclear, óleo, carvão, gás natural, biomassa, qualquer combustível desse tipo, queimar isso para produzir calor, e esse calor passa por uma planta que vai gerar com esse calor energia elétrica. O que norteia as pesquisas e a direção no mundo é o fato de que algumas dessas fontes são altamente poluentes, em termos de emissão de gases de efeito estufa, que provocam a mudança do clima. No mundo, a importância da termoeletricidade é fundamental. No Brasil é exatamente o contrário. Nós temos 82% da nossa energia elétrica gerada em hidrelétricas que não usa calor para isso, já é uma energia direta, uma conversão direta. Com 80% de energia hidráulica, a gente tem uma oferta de energia que faz uma curva desse tipo. No período de chuva eu tenho muita água, no período de seca eu tenho menos água. Isso exige uma complementação da hidroeletricidade naqueles períodos. E qual é a tendência natural? A componente térmica está aumentando sensivelmente no caso brasileiro. A descoberta da radioatividade marcou o início da trajetória da energia nuclear. Poucos meses após a descoberta dos raios-x, o francês Henri Becquerel percebeu que a radiação emitida pelo urânio é capaz de penetrar a matéria. 2 anos após o achado de Becquerel, o casal Curie descobriu que o polônio e o rádio são ainda mais radioativos que o urânio e que podem provocar ferimentos graves naqueles que se aproximam desses elementos sem os cuidados necessários. O processo de fissão é a base da geração de energia nuclear e seu desenvolvimento é relativamente recente. A fissão foi descoberta no fim da década de 30, após uma longa série de estudos. Daí em diante, as tecnologias de fissão evoluíram com rapidez. O desenvolvimento da fissão nuclear permitiu a criação de reatores para a geração de eletricidade e foi responsável por avanços na medicina, entre eles a radioterapia, importante tratamento para a cura do câncer.
O primeiro reator foi construído nos Estados Unidos e, em um curto espaço de tempo, cientistas desenvolveram a tecnologia necessária para o funcionamento de centrais nucleares. A primeira Conferência Internacional sobre Energia Nuclear ocorreu em 1955 em Genebra. 14 anos depois, o governo brasileiro decidiu que nós também investiríamos nessa fonte de energia. Hoje a energia nuclear ela contribui em torno de 17% da matriz energética mundial para a geração de eletricidade. Nós temos, por condição natural, um grande potencial hidrelétrico, mas tem que haver uma complementação de outras fontes de energia. E a nuclear tem esse papel. No futuro imediato, o Brasil pretende atingir 2030 com cerca de 5% da sua necessidade atendida por energia nuclear. A principal vantagem é a não emissão de gases do efeito estufa durante a operação das usinas nucleares. A energia nuclear é uma das que menos contribui para a emissão de gases do efeito estufa. O uso da energia nuclear em navegação é muito interessante, parece surpresa para algumas pessoas, mas a verdade é que os grandes porta-aviões americanos, a maior parte dos submarinos hoje de alta eficiência no mundo, eles iniciam o processo da fissão nuclear, um processo que dura vários anos e ele determina uma fonte de geração contínua de energia que é bastante limpo, bastante eficiente, que tem só um probleminha: o que fazer com o resíduo. Mas o volume do resíduo perto do montante de energia desprendido é quase insignificante. O que é necessário é ter muita responsabilidade no manejo desse resíduo. Mas eu sou fã dessa forma de propulsão, principalmente em embarcações. É uma forma bastante viável e limpa de propulsão. A gente tem que fazer uma pergunta. O Brasil precisa da energia nuclear? O Brasil depende da energia nuclear para suprir suas demandas, mesmo aquelas que vão surgir com o crescimento econômico, com o desenvolvimento do país? A resposta é clara: não precisamos, não dependemos dessa tecnologia. Uma tecnologia cara, uma tecnologia suja, você não tem destinação final para os resíduos, você vai sempre conviver com aquele problema e com os riscos associados àqueles resíduos. O ponto mais polêmico do uso da energia nuclear é o armazenamento do rejeito radioativo que é produzido durante a operação das usinas. Durante um tempo, os elementos combustíveis que saem dos reatores nucleares são depositados em piscinas que ficam próximas das usinas nucleares. Mas depois do encerramento da operação da usina, esse material tem que ir para um depósito permanente, porque ele contém radioisótopos que têm uma longa vida. Longa essa que passa dos milhares de anos. Então é um problema você depositar isso, mesmo que seja geologicamente, por um tempo que sequer nós temos ideia que ocorrerá até lá. É importante que se diga, por exemplo, que se você tiver 20 usinas, o rejeito ou o combustível usado, gerado por 20 usinas trabalhando durante toda a sua vida, eles cabem numa área do tamanho de um campo de futebol. Portanto, é muito fácil você fazer um depósito seguro, que seja vigiado e que não tenha problema nenhum. A destinação final dos resíduos de uma usina nuclear, ela vai representar sempre um problema. Por mais que você coloque esses resíduos em compartimentos totalmente fechados, selados, a gente vai ter sempre que conviver com os riscos dos resíduos. Os riscos que existem no uso da energia nuclear são, principalmente, não a ocorrência de acidentes. Do ponto de vista de consequência ambiental, o de Chernobyl foi muito mais severo do que o de Three Mile Island. No acidente da usina nos Estados Unidos, toda a radioatividade ela ficou confinada no prédio da contenção. O prédio da contenção é um prédio na forma cilíndrica e outro numa semi-esférico,
que tem, entre outras, a função de conter a radioatividade que é liberada no caso de um acidente com derretimento do núcleo. Esse prédio não existia no reator de Chernobyl e a radioatividade foi lançada no meio ambiente e atingiu inúmeros países. As causas do acidente de Fukushima foi, em primeiro lugar, o terremoto. Em segundo lugar, foi o tsunami, também decorrente do terremoto. Naturalmente, o reator devia estar preparado. Uma parte estava preparado. O reator desligou como devia acontecer e, se não fosse o gerador de emergência diesel ter falhado, quando atingido pelas ondas, não haveria maiores problemas. O problema, portanto, foi a vulnerabilidade do gerador diesel de emergência. Angra 1 é uma usina de origem americana, que ficou pronta em 1985. Angra 2 é uma usina de origem alemã, que ficou pronta em 2001. Angra 1 tem mais ou menos a metade da potência de Angra 2. A usina de Angra 3, que está sendo iniciada agora, ela será uma usina praticamente igual à Angra 2. Elas são usinas importantes para o sistema elétrico, não só pela quantidade de energia que elas são capazes de produzir, mas pela situação estratégica que elas estão colocadas. As usinas de Angra 1, 2 e 3 estão colocadas entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as usinas nucleares são importantes do ponto de vista da estratégia de atendimento das duas maiores cidades do país. Como elas têm um custo de combustível muito baixo em relação às outras térmicas, que são as usinas a gás, a carvão ou a bagaço de cano, que seja, elas têm sido despachadas pelo Operador Nacional do Sistema constantemente. Então, a Angra 1 e 2 têm operado durante todos os anos a 100% de sua capacidade. Existe uma controvérsia a respeito da questão de emissões associadas à energia nuclear. Se você considera só a geração de energia dentro da usina, uma parte do ciclo total do processo de geração de energia nuclear, talvez o balanço de emissões seja interessante em comparação com outras alternativas termoelétricas, como usinas a carvão e a gás. Mas se você considera o ciclo todo, quando você tem, por exemplo, urânio de baixa qualidade, demanda um investimento muito grande para o seu enriquecimento, esse enriquecimento do urânio ele demanda muita energia. Então, mesmo do ponto de vista do balanço de emissões, a energia nuclear nem sempre é uma solução para uma questão, como se diz hoje, do aquecimento global, né? O Brasil é um dos países que tem urânio no seu território, é a sexta maior reserva do mundo, domina a tecnologia do ciclo do combustível e faz uso dessa geração de energia. E isto é só verificado em 3 países no mundo: o Brasil, a Rússia e os Estados Unidos. Entendo que o Brasil não pode abrir mão dessa tecnologia. O Brasil avançou muito no enriquecimento de partículas hoje. Então, é um projeto que foi iniciado há algumas décadas atrás, contra vários interesses no mundo e numa época em que a gente ainda questionava muito o uso da energia nuclear. Quer dizer, hoje a gente aceita países como a Suécia, por exemplo, que são exemplos de respeito ambiental e de cuidados nessa área, através de plebiscito optaram pelo uso da energia nuclear. A maior parte da energia gerada na França, por exemplo, nos países escandinavos, é nuclear. E nós temos um projeto de submarina nuclear que está sendo retomado, e eu acho uma iniciativa notável em todos os sentidos, pelo desenvolvimento de tecnologia, pela possibilidade de geração limpa, pelo exemplo para o mundo que a gente vai dar, e também para mostrar a nossa capacidade e responsabilidade no uso dessa forma de geração.
hoje no Brasil você tem muitos incentivos para geração de energia que causa grandes impactos e poucos incentivos para alternativas que são limpas, não causam impactos no meio ambiente, não causam impactos sociais, que são renováveis e cujos recursos estão à nossa disposição, basta aproveitá-los. Biomassa, por exemplo, o bagaço de cana-de-açúcar, que hoje em dia, em boa parte da produção, acaba sendo queimado e gerando consequências severas para a saúde das pessoas nos locais onde existem as plantações, isso poderia ser aproveitado também para a geração de energia. Uma das culturas mais antigas do Brasil é a cana-de-açúcar, desde a época da colonização, naquela época mais usado para produzir açúcar, depois para produzir álcool. E recentemente, nos últimos 20 anos, o setor começou a investir de utilizar o bagaço da cana, que é o refúgio do processo. No passado ele chegava a ser jogado fora, hoje ele é queimado numa caldeira e produz energia. Nós temos 3 usinas de Belo Monte adormecidas. Nós temos em torno de 14 mil megawatts médios que podem ser despertados com o pleno uso do bagaço e da palha em caldeiras de alta pressão. Isso é uma energia renovável, limpa, que entraria no meio do ano, de forma contracíclica, a energia elétrica, que basicamente entra no período chuvoso, e é uma energia distribuída, portanto, que estaria em diversos pontos, ela não ficaria dependente de uma grande central, de um grande linhão como é Itaipu. Quando nós, durante muitos anos, produzíamos a garapa da cana, a gente tinha que moer a cana e produzir o bagaço, né? Então a prática corrente era o seguinte, não podia nem sobrar nem faltar bagaço. Então a gente, por meio de caldeiras ineficientes, a gente queimava aquele bagaço de maneira que ele fosse inteiramente consumido. E com o vapor dessa queima a gente movimentava as usinas. De 10 anos para cá, nós começamos a trocar essas caldeiras por caldeiras 5, 6 vezes melhores. E aí sim produzir energia elétrica para ser exportada para a rede. E essa energia elétrica é fantástica, porque primeiro é produzida a 500 quilômetros aqui de São Paulo, que é onde são as áreas de cana. Segundo, ela é renovável. Terceiro, ela é um resíduo da cana, você não precisa plantar mais cana, você está simplesmente utilizando aquele resíduo que é o bagaço. Quarto, ela entra no meio do ano complementar a hidroeletricidade, portanto ela é um seguro contra apagão. Quinto, ela movimenta toda uma indústria brasileira de insumos e equipamentos, né? Quer dizer, então é simplesmente fazer o simples, fazer o óbvio. Bom, hoje a planta, né, da Baldin Bioenergia ficou responsável por moer a cana e esse excedente de bagaço ir para cogeração, para parceria, para a gente poder gerar energia. A cana chega até a usina, ela é pesada, analisada e vai para o departamento de recepção de cana, onde ela é preparada, lavada, né? Depois ela é picada, desfibrada e entra no departamento de extração de caldo. E esse bagaço vai para a caldeira. Chegando na caldeira, é feita a combustão desse bagaço e a gente gera vapor. Esse vapor vai para a UTE, vai para as turbinas dos geradores, né? Gerando energia, ela é transmitida para a subestação e a subestação é responsável por estar injetando essa energia no sistema nacional. Bom, desses 33 megawatt-horas que nós temos potencial de geração, tá? 25 megawatt-hora vai para exportação e 8,5 fica para consumo interno. O biogás também é uma outra alternativa que vem e que tem, no meu entendimento, grandes perspectivas. O problema é que ele ainda é de difícil utilização, ele ainda é caro. Ele faz parte dessas alternativas que virão com o tempo. O biogás é produzido através da decomposição da matéria orgânica que o lixo urbano é formado, né? Então, basicamente, o lixo urbano ele tem duas frações, vamos dizer, de maior quantidade. A parte de matéria orgânica, são resíduos, né, domiciliares, a parte de restos de feira, né, essa parte mais orgânica, e os outros materiais, embalagens, papel, plástico, vidro. Essa parte orgânica é que gera o biogás. A produção do biogás ela não se gera imediatamente, porque existe um processo de formação, através do processo de decomposição que a gente fala biodigestão anaeróbia.
Após o descarregamento dos resíduos no aterro, aí as máquinas, os tratores vão espalhar, né, compactar e cobrir esse resíduo aí com o solo. E ao mesmo tempo a gente vai implantando os drenos verticais para fazer a coleta do biogás. Você tem os motores que vão succionar o gás por essa rede de tubulação. Esse biogás ele é encaminhado então para os flares, onde você vai fazer a queima e o controle das emissões. O ideal seria que o lixo fosse separado, que fosse separado entre a parte orgânica e a não orgânica. Se a gente tivesse essa separação na fonte, antes de chegar aqui, a gente teria um biogás com muito mais qualidade. Sem dúvida, é um benefício ambiental. Você está eliminando aí tanto a questão da emissão do metano para a atmosfera e também evitando a proliferação de novos lixões. Nosso grande problema de lixo numa residência é que a gente tem preguiça de transportar de novo o que a gente já consumiu. E principalmente falta de soluções ergonômicas. Então, reciclar é um desafio, tecnologicamente é a coisa mais fácil de resolver. O duro é resolver a ergonomia, padronizar os procedimentos, desde a pia da cozinha até a recuperação, por exemplo, do Tetra Pak, prever já na embalagem, na origem do produto, qual vai ser o destino final dele. Como é que se dobra uma embalagem de 1 litro em Tetra Pak, de 1,5 litro em PET. Falta ainda a companhia de engenharia e tráfego, por exemplo, da reciclagem. Não existe essa entidade, ainda não existe. Como encaminhar, como organizar, definir data para a gente fazer, que são só ações humanas, não são técnicas. E como uma das tendências em todos esses sistemas de termoeletricidade é tentar ir para a geração distribuída, sair dessas centrais gigantescas e trabalhar com unidades menores, a ideia, quando a gente pensa mais para frente, é que qualquer indústria que precisa de calor, ela vai botar um ciclo termoelétrico pequenininho, gerar energia elétrica e o calor que sobrar, esse calor de rejeito é que vai para o seu processo. Então essa é uma das tecnologias de futuro, chamado trabalhar em cogeração. Ela pode fazer isso utilizando alguma sobra de energia que ela tenha, exemplo, indústria de papel, ela pode ter uma sobra de cavaco de madeira que ela usa para produzir o papel, ou uma sobra de vapor e ela usa aquela energia para produzir energia lá dentro e usar menos a energia do grid. Qualquer commodity que tenha um conteúdo energético relevante, ou seja, no preço dele, o custo de energia seja importante, existe uma tendência mundial para que essas empresas façam cogeração. Por quê? Porque isso é, do ponto de vista da eficiência energética, mais efetivo e, portanto, leva a uma redução de custo na fabricação final do insumo. Nós temos visto com muita frequência, e no caso do Brasil com mais intensidade ainda, o pessoal discutir a possibilidade, o grande interesse em uso da energia solar direta. A energia solar térmica, ela utiliza a energia direta, só a componente direta da radiação do Sol, ela passa por um processo, que é o processo de geração de energia térmica, ou seja, vai ter que passar um fluido que vai absorver esse calor, e esse calor, então, ele vai gerar um vapor e vai ser utilizado num ciclo de turbina a vapor, igual que é utilizado num ciclo térmico convencional. Então, sob esse aspecto, ele é completamente diferente da energia solar fotovoltaica. O que eles têm em comum é que aproveitam a energia radiante do Sol. No caso da energia solar térmica, o aproveitamento é através de coletores. Que são esses coletores? Esses coletores, eles são espelhos. Eles concentram a radiação, seja por uma linha, seja num ponto. Esses sistemas, eles sempre foram difíceis até hoje pelo custo. O custo da energia elétrica deles ainda é extremamente alto comparado com os competidores. E o segundo ponto eles precisam de ter um sistema regulador do nível de produção, porque à noite não tem sol, por exemplo, ou quando entra uma nuvem não tem sol.
Com certeza pode haver nichos de aplicação e é em cima disso que você tem que continuar desenvolvendo a tecnologia para produzir isso em larga escala. A gente tem que entender que o mundo já saiu da tração animal para a época do carvão. Do carvão nós fomos para a era do petróleo nós vamos para alguma outra coisa. Isso está muito claro que nós estamos exatamente nesse momento de alguma outra coisa que vai vir aí. Eu entendo que a fotossíntese, os biocombustíveis, a bioeletricidade, o biogás, tudo isso vai vir como parte da solução para dois problemas cruciais. Um é um mundo que demanda cada vez mais energia e o outro é o problema do aquecimento global. Sem dúvida, o grande desafio por trás de todas essas possibilidades locais é a tecnologia para que todas essas formas de geração de energia possam ser integradas. A tecnologia vai ser talvez o fator-chave de investimento para que a gente possa fazer esse modelo de integração que acontece agora. Fontes energéticas alternativas estão sendo desenvolvidas e testadas no mundo inteiro. E são muitas as possibilidades além das que a gente já conhece. Nós vamos ver como elas funcionam nos próximos caminhos da energia. Uma realização CPFL Energia.